tarde, irmãos, paz do Senhor para vocês todos. Vamos salmodiar nessa manhã com o Salmo 119, do 97 ao 104. Então, na presença dele que está aqui conosco, vamos salmodiar juntos, Salmo 119, 97 ao 104, todos juntos. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os pés, para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo caminho de falsidade. Aleluia. O versículo que vamos meditar hoje chama a palavra de Deus no plural, diga palavras. Glória a Deus. Existe um grande significado que diferencia o singular palavra do plural palavras. Tá? Quando você fala a palavra de Deus, em hebraico davar, em grego logos, você se refere a todo o conteúdo revelado aqui nestes 66 livros. A Bíblia Sagrada, ela não é toda a revelação de Deus, longe disso. A Bíblia Sagrada é apenas o princípio da revelação de Deus. É apenas a ponta do iceberg. É apenas uma introdução que Deus quis dar aqui para essa terra. Toda a palavra de Deus, todo o conteúdo que Ele tem a nos revelar, é mais do que hoje as nossas mentes podem conter. É o que Ele vai nos revelar quando estivermos na glória eterna com Ele, por toda a eternidade. E não vai chegar um dia lá na eternidade, né? Vamos supor, quando a gente estiver lá na eternidade por 400 quinquilhões de milênios, e chegar um dia e Deus falar assim: bom, hoje eu vou dar para vocês a última aula. Já revelei quase tudo, vou revelar agora a última coisa. Depois dessa não tem mais nada para revelar, tá bom? Aproveitem aí as piscinas da glória, as quadras, as churrasqueiras, fiquem à vontade aí, porque não tem mais nada para revelar. Isso não vai acontecer lá na glória, porque se isso acontecesse, Deus não seria Deus. Deus é Deus, porque Ele é conhecimento eterno, conhecimento infinito. Não tem fim o que Deus ainda tem para nos revelar. Foi por isso que Jesus disse, no final do seu ministério, Ele falou assim para os apóstolos: olha, muitas coisas eu ainda tenho a dizer para vocês, mas que agora vocês ainda não podem suportar. A mente humana limitada aqui na terra não pode suportar toda a revelação de Deus. Só lá na glória que nós vamos receber. Por isso aqui na terra Ele nos deu um gostinho, uma pitadinha, uma introduçãozinha de toda a sua revelação.
essa pitadinha de revelação chama-se Bíblia Sagrada. Tem gente que aqui na Terra já acha demais, acha a Bíblia difícil demais, extensa demais, é grande demais, é complicada demais, é profundo demais. Não viu nada. Isso aqui é só uma pitadinha da revelação de Deus, do que Deus ainda tem para nos revelar. Por isso, aqui mesmo na Bíblia está escrito que agora nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Porque o que ele revelou aqui, essa pitadinha de revelação, é o suficiente para nós começarmos a conhecer Deus, e por esse conhecimento já começarmos a amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com todas as forças, com todo o entendimento. E são esses que amam a Deus na terra, que continuarão amando no céu, porque começaram a conhecer Deus na terra. Olha, existem duas coisas aí em relação a conhecimento e amor, que são obras de Satanás nas igrejas, no meio dos evangélicos. É o conhecimento abstrato e o amor abstrato. Quando evangélicos pensam que conhecer a Deus é ter alguma experiência mística, é ter algum sentimento, alguma coisa que moveu suas emoções, que mexeu com ele emocionalmente. Ah, conheci Jesus. Não, esse conhecimento aí foi abstrato. O diabo engana muita gente com esse conhecimento abstrato. O conhecimento tem que ser concreto. O conhecimento concreto é aqui, ó, na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Moisés tinha um conhecimento abstrato de Deus. E com esse conhecimento abstrato, ele tentou ajudar o seu povo no Egito, mas não deu certo, ele teve que fugir de lá. Só com 80 anos que ele recebeu o conhecimento concreto diante da sarça ardente, porque a sarça ardente representa Jesus. A sarça ardente representa o verbo de Deus, a palavra de Deus viva e eficaz. É na palavra que tem conhecimento concreto. O conhecimento concreto gera amor também concreto. A segunda coisa que o diabo tem enganado os evangélicos é com um amor abstrato. Um amor abstrato. Ah, claro que eu amo a Deus. Não ama nada. Não ama e cai na palavra que o apóstolo João escreveu em 1 João. Quem ama prova com atos. Filhinhos, não amemos de palavra, nem com a língua, mas por atos. Atos concretos. Por atos e em verdade. Quem ama a Deus prova que ama a Deus com atitudes concretas, como eu dizia ontem aqui também, nos mínimos detalhes da sua vida, desde as coisas mais irrisórias, pequeninas da sua vida. O amor concreto é provado com atos. O amor abstrato fica naquela, eu amo. Ama nada. Cadê os atos? Onde esse amor aparece na vida concreta, nos atos concretos de vida. O amor concreto é resultado de conhecimento concreto. Fora isso, estão todos na mesma abstração, que não vai levá-los a lugar nenhum, a não ser para o inferno. Para o céu não. Porque esse não é conhecimento verdadeiro, nem amor verdadeiro. O amor verdadeiro vem aqui. Deus revelou a sua palavra para que por meio dela o conheçamos, e é impossível que alguém conheça a Deus e não o ame, porque Deus é mais do que amável, Ele é o próprio amor.
Quem conhece a Deus vai cumprir o principal de todos os mandamentos: amarás o Senhor teu Deus acima de tudo, acima de todos, com todas as forças, colocando nesse amor todo o seu ser, todos os seus pensamentos, todos os seus sentimentos, direcionando para a vontade de Deus toda a sua vontade, todo o seu entendimento, todos os seus pensamentos, por causa desse amor, porque ama a Deus, porque ama a Deus, e não quer nunca mais ficar longe dele. Não tem nada mais e ninguém mais que importe do que ele na vida de quem o conhece. Quem o conhece, conheceu o grande tesouro, e por amor desse tesouro renuncia os outros tesouros. Quem o conhece ganhou a pérola preciosa, e por amor dessa pérola preciosa descarta todas as outras pérolas, só para ficar com essa de grande valor. É assim que as pessoas que vão para o céu caminham a carreira que está proposta na palavra, carreira de santidade, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Sabe por quê? Porque quem conhece Jesus nunca mais tira os olhos dele. Nunca mais tira os olhos dele. Nada mais lhe chamará a atenção mais do que ele. Ninguém mais lhe chamará a atenção mais do que ele. Seus pensamentos passam a ser todos para ele. Seus sentimentos passam a ser todos para ele. Sua vontade passa a ser toda para ele. Sua existência passa a ser toda para ele. Esse é o plano de Deus. E isso já é possível com uma pitadinha da sua revelação, que é a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus é chamada, como vamos ver no versículo de hoje, palavras no plural, ela representa no plural todas as doutrinas. A Bíblia Sagrada é uma biblioteca doutrinária, é uma biblioteca de doutrina. A palavra doutrina, ela vem da língua grega, que é didarrê. Didarrê, que algumas pessoas que não conhecem bem o grego falam didaquê, não é didaquê, é didarrê. E essa palavra didarrê, que começa com didar, o mesmo didar da didática. A didática, o professor tem uma didática, o mestre tem uma didática para ensinar. E em grego a palavra professor, a palavra mestre é didáskalos. Didáskalos é aquele que ensina a didarrê, a didática. E a palavra grega didarrê, ela se traduz para o português como doutrina ou ensino, ou a mesma coisa de ensino, ensinamento. A palavra de Deus está repleta dos ensinamentos de Deus, e esses ensinamentos são chamados no plural de palavras. Ensinamentos às vezes são chamados de caminhos, os caminhos de Deus. Às vezes são chamados de os conselhos de Deus, os conselhos. Em Provérbios tem uma palavra interessante, as veredas. Veredas, mesma coisa de caminhos. As veredas são os ensinamentos de Deus. Por isso, amados, olha, entendam uma coisa: quem conhece a Deus logo percebe o que Deus mais gosta de ser, porque Deus é muita coisa. Deus é onipotente, onipresente, onisciente, soberano. Deus é muita coisa, tem muitos títulos que revelam quem Deus é. Mas quem conhece a Deus vai entender que uma das coisas que Deus mais gosta de ser é mestre. Porque Ele revelou a Bíblia toda cheia, repleta, transbordante de ensinamentos
A Bíblia é o manual dos ensinamentos de Deus. E quem os aprende se torna sábio. Por isso Paulo disse em Efésios 5,15: olha, vede prudentemente como andais, não como nécios, gente que não tem conhecimento, nécios, mas como sábios, gente que tem conhecimento e por isso anda remindo o tempo, porque os dias são maus. O que significa remindo o tempo? É ganhando o tempo, aproveitando o tempo, não perdendo tempo com quinquilharias, mas aproveitando o tempo, ganhando tempo para conhecer mais a Deus, para crescer na graça e no conhecimento do Senhor, para fazer o que está escrito em Oséias 6,3: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Em hebraico é persigamos em conhecer o Senhor, persigamos esse alvo. Filhos sábios não perdem tempo com coisas que não te revelam quem é Deus. Filhos sábios mergulham na palavra, como o salmista no Salmo número 1, e nela medita de dia e de noite, porque tudo o que quer agora na vida, mais do que qualquer outra coisa ou pessoa nesse mundo, é conhecer a Deus e ser achado nele. Filipenses 3, que nós acabamos quarta-feira, quarta-feira que vamos começar Filipenses 4. Filipenses 3, Paulo disse: olha, tudo que eu considerava lucro na minha vida, eu perdi, eu considero como perda, como refúgio, em comparação com esse bem supremo, a sublimidade do conhecimento de Cristo. Conhecer a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, mas a que decorre da fé em Jesus Cristo. Conhecer o Senhor. Aleluia. Por que você acha que Deus nos converte? Para nos dar o céu que nós não merecemos? Não. Porque Ele tem um propósito de se revelar para que nós o conheçamos. Um dos piores escândalos na face da terra, não são os ímpios que não conhecem e nem querem conhecer a Deus. São os que se dizem crentes, protestantes, evangélicos e rejeitam o conhecimento de Deus. Rejeitam até como se fosse uma coisa diabólica, como se fosse uma coisa que fosse esfriá-los. Tem gente por aí pregando que esse conhecimento demais esfria. Isso é uma mentira de Satanás. Quanto mais conhecemos a Deus, mais quentes, mais esse conhecimento queima e arde dentro do nosso coração. A palavra não é letra que mata, não. Jesus disse isso em João capítulo 6. As palavras, no plural, as doutrinas, os ensinamentos, as palavras que eu vos tenho dito, são espírito e vida. Aleluia. Então diga aí, palavras. Vamos ver algumas dessas palavras daqui a pouco. Nesse parágrafo que nós estamos, nós estamos hoje no penúltimo versículo, Domingo que vem vamos terminar esse parágrafo aí, que chega no 104, hoje é dia do versículo 103, cujo título diga, prazer na palavra. É possível que o autor desse Salmo 119 aqui, que não aparece aqui em nenhuma Bíblia quem é o autor, não diz se é Davi ou quem é, seja o mesmo do Salmo número 1, que também não diz quem é o autor do Salmo número 1, que no versículo 2 está escrito que ele tem o seu prazer na lei do Senhor, tem o seu prazer na palavra do Senhor, e nela
medita de dia e de noite. Glória a Deus. Vamos entender um pouco essa questão do prazer. Você tem prazer em alguma coisa a partir de uma experiência que você teve com essa coisa. Você pode ter prazer num alimento porque você experimentou, sentiu o gosto, que gostoso, aí você passa a ter prazer neste alimento. Se você não gostar, aí você passa a ter desprazer, que você não gostou dessa comida, se não gostou desse alimento, você não gosta, você não tem prazer. Então o prazer está muito baseado numa experiência. E Deus é quem dá, para quem Ele quiser, a experiência de testar o sabor, o paladar espiritual da sua palavra. Quem experimenta no seu paladar espiritual o gosto, o sabor da verdade, o sabor da palavra de Deus, pronto. Aconteceu nele aí o Filipenses 2:13. Deus operou nessa pessoa o querer e o realizar. Essa pessoa que experimentou o sabor da palavra, ela passa a se deliciar na palavra, ela passa a se deleitar na palavra, ela passa a ter o seu prazer na palavra de Deus. Quanta gente, eu tenho mais de 40 anos de conversão, quanta gente aí com nome de crente que eu conheci, que não gosta da Bíblia, que não gosta da palavra, que não tem prazer na palavra. E tem uma coisa, viu, irmãos, muito séria: o desprazer pela palavra tomou conta das igrejas de tal forma que quase não tem lugar para a palavra nas igrejas, nas congregações, nos cultos. As pessoas encheram os cultos e as congregações com coisas que elas têm prazer e menos na palavra, porque a palavra elas não têm prazer. Eu fui convidado uma vez a pregar numa igreja, né, e o culto durou 2 horas, né, e quando faltava 10 minutos para acabar o culto, o pastor veio passar a palavra para mim. E falou para mim antes, né, enquanto o pessoal estava lá cantando, é só cantoria e dançaria e não sei o que mais, blá blá blá. Furado. Só fogo estranho. Fogo estranho é o que as pessoas têm prazer. Verdadeiro fogo é o que Deus tem prazer. Fogo estranho é o que Nadab e Abiú acharam legal. Eles tiveram prazer naquilo, mas Deus não teve. Fogo estranho que as pessoas têm prazer, o que elas querem apresentar diante de Deus, achando que Deus vai gostar porque elas também gostam. Isso é fogo estranho. Fogo estranho é o que dá prazer em Deus, é o que Deus sente prazer, o que agrada a Deus. Aí enquanto estava lá a última pessoa lá cantando, não sei o que lá, tendo a sua oportunidade de cantar, agradeço a congregação pela oportunidade. Então o pastor ia falar: pastor, eu vou agora, depois dessa irmã que está cantando, vou passar a palavra para o irmão, né? O irmão não incomoda não, porque, né, se o irmão falar só uns 10 minutos, os últimos 10 minutos, aí o irmão fala, traz a sua mensagem, né? E é até bom que seja só 10 minutos, porque infelizmente o povo não suporta muita Bíblia, o povo não suporta muita palavra. Falou comigo desse jeito. Eu falei: que ótimo, ele está me dando o tema da minha pregação. Aí me passou a palavra, eu tinha que falar só 10 minutos. Eu falei assim: seguinte, o pastor de vocês aqui atrás de mim acabou de falar para mim, para eu pregar para vocês aqui só 10 minutos, porque o culto vai acabar, né, em 10 minutos, a hora vai acabar em 10 minutos. Ele falou para eu pregar para vocês só 10 minutos, porque vocês não suportam muita palavra.
É o pastor de vocês que disse que vocês não suportam muita palavra. Então, já que vocês não suportam muita palavra, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão preparados para suportar o lago de fogo e de enxofre? Porque é para lá que todos vocês vão. Vocês pensam que essa cantoria toda de vocês aí vai levar vocês para o céu? Vocês pensam que esse emocionalismo todo de vocês aí vai levar vocês para o céu? O que leva vocês para o céu é a verdade, é a palavra que vocês não suportam. Estão preparados para suportar o lago de fogo e de enxofre? É verdade que vocês não suportam palavra? Eu vou pregar aqui 10 minutos. Aí começaram a falar: não, pastor, prega aí. Aí eu preguei 40 minutos. E ninguém saiu de lá até ouvir toda a palavra. Hoje tem evangélicos sem evangelho, crentes sem Bíblia, igrejas sem palavra, porque a maioria deles, incluindo pastores, não tem prazer na palavra, e pior, tem desprazer na palavra. Como está escrito em Jeremias 10, acho que é 10:6 ou 6:10, eu inverto esses dois versículos, veja aí para mim. Não gostam da palavra, a palavra de Deus é coisa vergonhosa para eles. Eles não gostam da palavra de Deus. E ímpios não gostarem da palavra de Deus é alguma coisa. Agora, evangélicos, gente que se diz evangélico, 6:10, Jeremias 6:10, gente que se diz evangélico e não ter prazer na palavra, que evangélico nada, esse povo está endemoniado, porque o diabo é que não gosta da palavra, porque a palavra é a espada do Espírito que o derrota. Uma das características fortíssimas em quem verdadeiramente é de Deus, e Deus conhece os que lhe pertencem, 2 Timóteo 2,19, o selo do firme fundamento é este: o Senhor conhece os que lhe pertencem, quem é de Deus de verdade. Uma das características é essa: tem prazer na sua palavra. Quem é de Deus tem prazer na sua palavra. Quem não é de Deus não gosta da palavra, não suporta a palavra, não aguenta a palavra, quer outras coisas que eles gostam, mas não de palavra, porque disso eles não gostam. Não gostam de palavra. É por isso que tem muitas igrejas cheias de gente por aí, megas igrejas, porque estão oferecendo para eles o que eles gostam, que não é palavra. Eu tive uma sala de aula com mais ou menos 30 pastores que estavam aprendendo, e eu estava ensinando para eles no seminário, mais ou menos 30 pastores. Aí peguei lá uns 5 pastores numa conversa, eles estavam conversando, eu entrei na roda ali com eles, estavam conversando na hora do intervalo, né, sobre os trabalhos terríveis que eles estavam tendo com pessoas nas igrejas, né. Aí eu falei para eles: posso falar uma coisa para vocês? É o seguinte: o problema das igrejas de vocês é que elas estão cheias demais de gente. Quanto mais gente, menos Deus. Olha o Rock in Rio, olha o Carnaval, olha a Porta Larga. Quanto mais gente, menos Deus. O problema de vocês é que as igrejas de vocês estão cheias demais de gente. Vou dar um conselho para vocês: tirem férias por um mês e deixem eu lá pregando na sua igreja. Quando você chegar, ela vai estar bem vazia. Eu vou fazer uma limpeza nas igrejas de vocês, porque eu vou chegar lá e pregar muita palavra, e os que não suportam vão cascar fora. Esses crentes que não suportam Bíblia, não suportam palavra, e vocês ficam dando para eles coisas que os agradam. Sabe o que isso faz de vocês? Vocês não são servos de Deus.
Paulo disse isso em Gálatas 1:10. Se eu agradar aos homens, eu não sou servo de Cristo. Sabe quem é o povo de Deus? São os poucos que Jesus disse que acertam com a porta estreita e andam pelo caminho apertado. Não fica iludido não, irmão. Oh, que igreja grande aquela lá, e quanta gente. Tem muita gente porque eles estão sendo agradados de alguma forma. Deus não está sendo agradado, eles estão sendo agradados. E muitos pastores agradam as pessoas, porque quanto mais agradadas, mais elas põem a mão no bolso para ofertar muita coisa e se tornar então igrejas ricas e poderosas na sociedade. A igreja de Jesus não é assim. A igreja de Jesus é, em Apocalipse 3, Filadélfia, a igreja que tem pouca força na sociedade. Tu tens pouca força, mas não abandonaste a minha palavra. Essa é a igreja de Jesus, Filadélfia, capítulo 3. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da provação, a grande tribulação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Megas igrejas hoje, na realidade atual, só está levantando pessoas para a grande tribulação. Grande tribulação é uma grande bênção, porque os que morrerem antes da grande tribulação é inferno mesmo. Se ficar para a grande tribulação, talvez ainda caia em si. Puxa, por que eu fiquei na grande tribulação? Eu preciso tomar jeito na minha vida. Mas se morrer antes, está queimado pelo seu fogo estranho. O verdadeiro fogo é prazer na palavra de Deus. Quando você vê alguém que tem prazer na palavra de Deus, foi porque Deus operou nele, conforme Filipenses 2:13. Deus operou nele esse prazer. Deus operou nele esse prazer. Se Deus não operar de maneira natural, ninguém é simpático. E a palavra de Deus, e a palavra de Deus não é simpática para ninguém. A palavra de Deus é antipática para com aqueles que não têm nela o seu prazer. Por isso a palavra de Deus tem esse poder de, usando o versículo que Jesus disse, Mateus 22:14, muitos são chamados, porém poucos escolhidos. A palavra de Deus, ela faz uma seleção. Ela atrai os poucos escolhidos e ela repele os muitos chamados. Repele os muitos chamados. O que acontece hoje em muitas igrejas é que eles colocam atrativos para atrair os muitos chamados que não gostam da palavra. E não pregam a palavra porque a palavra não os atrai. O que os atrai é música, é cantor, é programação, é show. Culto hoje tem que ser culto show, porque é isso que atrai. Mas não atrai para o Senhor não. Isso é fogo estranho. Os engana, os mantém numa religiosidade enganosa, onde não há salvação. Porque a salvação é a palavra. A salvação é a palavra, porque Jesus é a palavra. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quando ele disse essas três coisas, ele não estava dizendo três coisas, ele estava dizendo uma só. O caminho é a palavra, a verdade é a palavra, a vida é a palavra. Jesus é a palavra. Quem diz que ama Jesus e não gosta da palavra, o Jesus que ele ama é falso. Por isso ele diz que teria muitos falsos cristos. Quem ama o verdadeiro Jesus é quem ama a palavra. Ele disse isso em João 14:23. Se alguém me ama, guardará, obedecerá a minha palavra. E a esse aí o meu Pai o amará, e nós viremos para ele e faremos nele
morada. Aleluia. Então diga prazer na palavra. Esse é o verdadeiro fogo. Não é o fogo estranho. Bom, o 103, na nossa tradução Almeida, Revista e Atualizada, o salmista orou assim: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Repito. Vamos ver a partir do texto em hebraico. A partir do texto em hebraico, porque tem, né, duas coisas aí um pouco diferentes do que está aqui, que explicam melhor aqui do que em português. Em hebraico nós temos ma nimelitsu lehiki emiraterra midevash lefi. É isso que está escrito aqui, essa língua estranha aqui, em hebraico, é assim que foi escrito originalmente. Com letras, né? Transformando essas letras hebraicas em letras portuguesas, né? Então nós temos assim, duas palavrinhas unidas por um hífen, tá? Que é, ou você repita, se você conseguir repetir aí, manimelitsu. Esse ma aí é igual a nossa, é o quão, na nossa tal, quão é aquele ma. Aí vem o tracinho ali, ó. Nimelitsu, aqui na nossa ficou quão doces, não é? Quão doces, no original é quão suaves. Nimelitsu é suaves. Quão suaves. Segunda linha, diga lehiti. Lehiti é ao meu paladar. O le é ao, o rit, paladar, e o último i é meu. Ao paladar meu, ao meu paladar. Quão suaves são ao meu paladar. Aí, penúltima palavra, diga imiraterra. Imiraterra, as tuas palavras. As tuas palavras. Só que aqui, se estivesse escrito divarterra, seria tuas palavras, com a palavra hebraica palavra, que é davar. Mas imiraterra, ela vem do verbo dizer, ou então falar. O verbo amar é o verbo falar em hebraico. Então, imiraterra vem do verbo dizer. Por isso aqui a melhor tradução seria assim: quão suaves são ao meu paladar os teus dizeres, as coisas que tu falas. As coisas que tu falas, as coisas que tu, Senhor, dizes, os teus dizeres. Né? Aí no final tem duas palavrinhas, diga, midevash. Aqui ele faz uma comparação, assim, é como o sabor do mel, midevash é do mel, é como o sabor do mel, e última palavrinha, diga, lefi. A minha boca, como o sabor do mel à minha boca. Então, em português ficaria assim, ó: quão suaves ao meu paladar. Vamos falar primeiro sem o que está no parênteses, tá? Quão suaves ao meu paladar são as tuas palavras, é como o sabor do mel na minha boca. Repita. Muito bem, em primeiro lugar vamos pegar os suaves, tá? Quão suaves, que os tradutores aqui da nossa Bíblia em português colocou doces, né? Doces. Quão doces, nem sempre doce é uma coisa saudável, né? Para a nossa vida, né? Cuidado com a diabetes aí, a gente, né?
O diabo a gente expulsa, mas a diabetes é difícil de expulsar, o negócio é complicado. Então, cuidado com os doces. Na verdade, o salmista não escreveu doces, escreveu suaves. O que ele quis dizer aí com suaves? A palavra que ele colocou para suaves, a palavra que ele colocou aqui para suaves, que é nimelitsu, tá? Nimelitsu, suaves. Qual é aquela comida, aquela comida, não uma coisinha só que você come, não. Quero dizer assim, uma comida para a hora do almoço, um banquete que você se senta à mesa, né? E todos os pratos que tem ali para você comer são coisas que você, né, acha as mais deliciosas. Qual é o almoço mais delicioso que você tem para almoçar? Está quase na hora, hein? Qual o almoço delicioso que você tem para almoçar? Você senta à mesa e antes de começar a comer, você começa até a salivar, porque que comida boa, que vou aproveitar. Você come aquilo com gosto. Você come com gosto, né? Come com gosto, come com prazer. Igual eu como o macarrão da Keliane quando eu vou lá na casa dela. A Keliane tem um macarrão desse jeito. Então, você come com prazer, porque que delícia que é essa comida, que delícia que é esse alimento. É isso que ele quis dizer com suave, tá? Não é aquela comida que você começa, eu tenho que comer isso daqui, porque senão, né? Geralmente os nutrólogos e nutricionistas passam essas comidas que você não gosta. Tem que comer isso aqui, muito obrigado a comer esse negócio. Não, é algo que você come com prazer. Mastiga, ai que delícia, saboreando e, né, conduz esse alimento até o seu estômago assim com prazer. E acaba de comer, poxa, que alegria, que bom que foi essa comida, que gostosa que foi essa comida. É isso que o salmista está dizendo que a palavra de Deus é para ele. Que a palavra de Deus é para ele. A palavra de Deus é assim para você? É assim que o salmista está dizendo que a palavra de Deus é para ele. Que a palavra de Deus é para ele. Teve um monte de gente que já passou por aqui pela nossa congregação, né? E quando alguém aí aborda eles na rua e eu fico sabendo disso, fulano saiu porque o senhor só fala de Bíblia, só Bíblia, só Bíblia. O senhor não tem mais nada para falar, não? Não tenho mais nada para falar, mais nada. Edivaldo não tem mais nada para falar, a não ser Bíblia. A não ser Bíblia. Quer que eu fale de política? Não tenho nada para falar sobre isso. Nada, nada e nada. Quer que eu fale sobre economia? Não tenho nada para falar sobre isso. Quer que eu fale sobre temperatura? Não tenho nada para falar sobre isso. Quer que eu fale sobre bolsa de valores? Não tenho nada para falar sobre isso. Quer que eu fale sobre esportes? Não tenho nada para falar sobre isso. Quer que eu fale sobre futebol? Eu não tenho nada para falar sobre isso. Quer que eu fale de Bíblia? Eu tenho tudo para falar sobre isso. É só disso que eu falo. Quem não gosta, problema deles. Não gosta porque Deus não está operando neles o querer esse gostar, o realizar esse gostar, o ter esse prazer na palavra. Em quem Deus opera, eles passam a ter esse prazer de tal forma que não querem outra coisa. Achei a minha mesa. Sabe aquela mesa que Davi disse? O Senhor prepara para nós uma mesa na presença do inimigo. O diabo vê quem tem prazer na palavra e dela se nutre, dela se alimenta, porque eles têm poder contra ele. Porque tem prazer na palavra de Deus. É a mesa que Deus preparou no deserto, no campo do inimigo, no meio do mundo. Deus nos deu uma mesa. Essa mesa representada pela ceia é a palavra de Deus todos os dias.
E comer a salvação é receber essa palavra e praticá-la. Comer a própria condenação é dizer que está recebendo a palavra, mas não pratica. Edifica sobre a areia e grande será a sua ruína. A palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus é a única palavra que veio do céu e a única que nos leva para o céu. A única que veio do céu e a única que nos leva para o céu. Aleluia. Eu já li todos os teólogos da face da terra, todos os livros de teologia da face da terra. Só não consegui ler ainda aqueles que só tem em alemão, né? Que eu não sei falar alemão e não foi traduzido para outra língua. Ou em francês, que eu também não falo francês. Tem alguns teólogos alemães e francês bem antigos que eram muito bons, mas eu não li nada desse, que eu não sei a língua e não foi traduzido em inglês, nem em espanhol, nem em português. Mas eu já li todos os teólogos da face da terra, mas eu nunca prego aqui para vocês nada que nenhum teólogo disse. Porque tudo que os teólogos disseram está abaixo do que Deus diz aqui. Eu prefiro dizer só o que Deus diz. Só o que Deus diz. Só o que Deus diz. Só as suas palavras. Os livros de teologia, você tem que ler esses livros, ou qualquer outro livro, assim que fale sobre Deus, sobre Bíblia, você tem que ler igual se você estiver comendo aquele peixe cheio de espinhas, sabe como é que é? Cuidado para não engolir as espinhas, você pode até morrer sufocado. Tem que tomar muito cuidado para tirar dali só a carne e não engolir as espinhas. Mas o que o salmista está falando aqui, que a palavra de Deus é um alimento que você pode cair de boca, sem medo, pode mastigar, pode engolir, porque ela é tudo o que você precisa. Tudo que você precisa, não há nada descartável, é tudo que você precisa. Por isso que o salmista fala, ó, quão suaves ao meu paladar são as tuas palavras, mas imir a terra seria os teus dizeres, as coisas que o Senhor disse. Sabe que tem um versículo que hoje, hoje nós já podemos dar uma mudada nesse versículo, que é esse aqui, ó. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Procede no presente, nós podemos mudar para o passado. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que já procedeu da boca de Deus. Aqui a Bíblia Sagrada, sola Escritura, é toda a palavra que já procedeu. Não está procedendo mais não, já procedeu. Deus já revelou. Toda a palavra que já procedeu da boca de Deus. Quando isso foi falado por Moisés lá em Deuteronômio, e depois Jesus repetiu para Satanás em Mateus capítulo 4, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O verbo procede estava no presente, porque a palavra ainda estava procedendo da boca de Deus. A palavra ainda estava sendo revelada. Mas quando chegou no final do século I, nós estamos no século 21, quando chegou no final do século I, Deus revelou a última palavra que procedeu da boca de Deus, foi para o apóstolo João, bem velhinho, o único apóstolo vivo na época, preso na ilha de Pátimos, e Jesus veio, olha, as palavras que eu vou dizer para você agora, João, escreve no livro e manda para as igrejas. É a última palavra que procedeu da boca de Deus, foi o Apocalipse. Completou a Escritura e nada mais pode ser acrescentado, e ai de quem acrescentar alguma coisa ou tirar alguma coisa. A palavra de Deus é íntegra, total aqui, plena para nós, revelada para nós aqui na terra. A essa palavra, o próprio Deus não vai acrescentar nada. Deus não vai dizer mais nada para os homens aqui na terra. Deus só vai dizer agora para os seus filhos na glória, quando estivermos todos lá reunidos.
Aqui na terra, o que ele tinha para dizer, ele disse. O que tinha que proceder da sua boca já procedeu. As suas doutrinas estão aqui. Tudo que Deus disse, todos os seus dizeres, todas as suas falas, qual é a fala de Deus, o que Deus diz sobre qualquer coisa que você pensar, está aqui. O que Deus diz acerca de qualquer assunto que você pensar, está aqui. Isso significa palavras no plural. E mira a terra, as tuas palavras, os teus dizeres. O que Deus diz a respeito de qualquer coisa, está aqui. E é por isso que os filhos de Deus meditam nessa palavra de dia e de noite, tá? E elas têm na sua boca o sabor do mel. É como mel na minha boca. Agora, complementando um pouco isso, o mel na boca, vocês se lembram de Apocalipse capítulo 10. Em Apocalipse capítulo 10, João, assim como um profeta também do Antigo Testamento, João recebeu da parte de Deus um livrinho. E Deus falou para ele assim, ó: come, pega e come. Na tua boca vai ser como mel, e no teu estômago, nas tuas entranhas, vai arder, vai amargar nas tuas entranhas. Aqui o salmista, só chegou até a boca, falou: será como mel a minha boca. A palavra de Deus é assim, tá? Quando a gente recebe a palavra, é como mel a nossa boca. Mas essa palavra penetra lá no fundo da nossa alma, e lá no fundo da nossa alma ela acha os nossos pecados. E aí ela vai funcionar como espada do Espírito para matar esses pecados, matar essas bactérias dentro de nós. Meu neto aprendeu a palavra bactéria esses dias. Falou: vovô, a bactéria é invisível, cuidado. Então, o pecado é a bactéria dentro de as bactérias espirituais. E a palavra que é santa, a palavra de Deus é perfeita. Salmo 19, fala isso, A palavra de Deus é perfeita. Os teus mandamentos são perfeitos. A lei do Senhor é perfeita. Restaura a alma. Ela é perfeita. Como que ela restaura a alma? Não posso falar muito aqui do Salmo 19 não, que a Janaína tem que fazer um trabalho do Salmo 19. Restaura a alma, A palavra restaura a alma. Como? Matando as bactérias do pecado lá dentro, matando as inclinações para o pecado lá dentro da alma. E isso faz com que ela se transforme naquilo que os antigos falaram aí, um remédio amargo, Um remédio amargo, mas que faz bem lá para o estômago, ou para o intestino, para alguma coisa, alguma parte lá. Os antigos tinham essa sabedoria dos antigos. O remédio amargo. Então a palavra de Deus faz esse trabalho no interior das nossas almas. Por isso que Jesus disse para João em Apocalipse: a palavra será mel na tua boca. Saboroso. Você é de Deus, então vai sentir o prazer na palavra. Mas ela vai trabalhar dentro de você, hein? Ela vai eliminar o que tem de ruim dentro de você. Ela vai purificar o que tem de sujo dentro de você. João 15:3, vós estáis limpos pela palavra, tá? Ela vai quebrantar o que tiver de soberba dentro de você. Ela vai trazer à tona o que está de errado aí dentro de você, porque ela vai querer acabar, vai querer consumir com tudo que tiver errado dentro de nós. É assim que nós somos santificados na palavra. João 17:17. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aleluia. Por isso quem é de Deus tem prazer na palavra, recebe-a com prazer, e recebe da palavra também o tratamento real do pecado no seu interior, na sua alma. A palavra de Deus tem ação completa.
A palavra de Deus, Hebreus 4:12 diz, ela tem ação eficaz. Eficaz. A palavra de Deus age com eficácia na vida daqueles nos quais ela verdadeiramente penetra. E quem usa essa espada é o Espírito Santo. Por isso a palavra de Deus é a espada do Espírito. É com ela que o Espírito Santo nos penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, discernindo os mais íntimos pensamentos, propósitos e intenções do coração.